paz. Hoje eu vou falar um pouco sobre a plataforma 3D, que nós todos estamos incluídos, e como você pode usar isso ao seu favor. Primeiro de tudo, toda a honra e glória pertence ao Criador, e o conhecimento e sabedoria que eu possuo são emprestados por Ele para a honra e glória dele. Então vamos começar com Gênesis 1, onde Deus diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Aí, na primeira frase, ele já determinou a nossa plataforma 3D, de tempo, espaço e matéria. Onde? No princípio, tempo. Deus criou, ele é criativo. O céu, espaço, e a terra, matéria. Então, tudo na vida requer tempo primeiro. Você precisa de tempo para ser. Você precisa de espaço para fazer. E você precisa de matéria para ter. O mundo ensina a gente totalmente errado. Então, eles fazem a gente inverter o que a gente quer para a gente prejudicar os nossos resultados. Então, se eu quiser só ter algo, ter um carro novo, ter uma casa, mas eu não ser a pessoa ainda que tem a casa, entende? Eu tô pulando etapas. O primeiro é o ser, o segundo é o fazer, baseado naquele ponto de vista novo, do que você está se tornando ser. E aí sim ter. Então na Bíblia, principalmente em Gênesis, Deus é tão perfeito que se a gente não prestasse atenção em tudo, se a gente nem lesse todos os livros da Bíblia, a gente se sai bem se a gente entender Gênesis. Eu vou ler um pouco para vocês. Gênesis 2:7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e o soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Gênesis 2:15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E da terra o Senhor Deus formou todo o animal do campo e toda a ave do ar, e os levou até Adão para ver como ele lhes chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. Em Gênesis 1, Deus fala, Deus criou o céu e a terra. Isso quer dizer que ele é criativo. E logo depois ele olha para toda a criação que ele havia feito, os animais, toda a natureza, e diz, façamos o ser humano, a nossa imagem e semelhança. Então quer dizer que ele te criou para ser criativo. Ele te criou para você fazer coisas, para você resolver os problemas das outras pessoas. Porque se a gente se importar realmente com as outras pessoas e ajudá-las a resolver os problemas delas, no final das contas a gente se beneficia disso também, entende? Porque ajudar o próximo é a melhor coisa que a gente pode fazer. É muito mais fácil analisar um problema de fora do que resolver um problema que está na minha vida, entende? É muito mais fácil eu ter a ajuda de outra pessoa para resolver esse meu problema, para ver de fora. E Deus os abençoou, e Deus os disse, sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra, e subjulgai-a, e tende domínio sobre os animais. Entende? Então, Deus definiu a nossa plataforma 3D de tempo, espaço e matéria. Então, se você não está satisfeito hoje com os teus resultados, com o que você colhe, com a sua vida, o que eu digo para você é, tudo pode mudar. Você é capaz de mudar a sua vida, não importa a situação que você esteja hoje, não importa o que você esteja passando, tudo você pode mudar. Mas a primeira parte é o ser, e leva tempo para ser, ainda mais quando a gente foi alimentado com coisas erradas. O mundo não quer que a gente tenha bons resultados. O mundo não quer que a gente tenha uma vida feliz. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, eu percebi que as músicas
muitas pessoas já falam disso, mas as músicas são mantras. E muitas vezes as pessoas ficam repetindo as músicas como se elas fossem com uma letra legal, mas a letra é péssima, só fala declarações terríveis. Então como que a minha vida vai melhorar se na minha cabeça tá tocando uma música bizarrinha, que não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a vida que eu desejo? Percebe? Logo depois disso vem os palavrões. Fala palavrão aí. Começa a falar muito palavrão. Vai ver onde tu vai ser bem recebido. Num bar, sei lá, em lugares ruins, cara. Por que falar palavras sujas? Pois é, mas o mundo ensinou pra nós. Nem importa tanto. É bom pra extravasar. Vai que eu bato o meu dedinho na quina, eu falo um palavrão pra extravasar. Mas não, gente. Se no final das contas, tudo são números e tudo que a gente declara acontece, tudo importa. Então, é importante pensar antes de falar. Porque tu pode falar sem pensar, mas não pode pensar sem usar palavras. Então todas as palavras importam, porque você é o centro do teu universo. Se você morrer, amanhã não tem mais nada, acabou. E aí? Será que cada um de nós somos tão insignificantes assim, mas ao mesmo tempo somos o centro do universo de cada um? O que habita aqui, habita aí dentro de você. E é a consciência. É só isso que existe. Então, tenha consciência. Eu te convido a fazer esse exercício. Procure mudar suas atitudes que não estão te favorecendo. E às vezes elas foram ensinadas por pessoas que a gente gosta. Muitas vezes a gente ouviu de pessoas que a gente gosta, de professores, que a gente não era capaz, que as coisas eram difíceis. E às vezes a gente acredita mais nisso do que na nossa vida real. E às vezes a gente dá de cara em oportunidades, em pessoas para se conectar, para resolver problemas. E a gente não é nem capaz de falar, fica entalado aqui, fica com vergonha. Por quê? Se tu só tem essa vida, e não tem amanhã, e não tem passado, só tem hoje. Tu dormiu, tu levanta, é hoje. Tu dormiu, tu levanta, é hoje. Todo dia é hoje. Então é sobre realmente viver o dia, agradecer ele e perceber que cada um que aparece na nossa vida é por algum motivo. E a gente se conecta com essa pessoa, troca ideia, aprende a fazer perguntas, sabe? Para de assistir televisão, desliga a TV, olha o que passa na TV. É só para colocar medo nas pessoas. O medo alimenta eles. Então não tenha medo. Na Bíblia, o Senhor nos liberta, porque Ele diz que a gente só precisa temer a Ele. Então a gente pode andar em qualquer lugar, sem ter medo de ninguém, sem ter vergonha de nada. Porque o mundo está aí para ser experienciado. Mas se você tiver com um ponto de vista errado sobre as coisas que acontecem com você, como você vai mudar? Então toda a situação tem dois lados, como uma moeda. Se você está focando no lado ruim das situações, isso vai te prejudicar. Procure encontrar os motivos bons para as coisas ruins estarem acontecendo na tua vida. Ressignifique. Procure entender. Pergunte-se o que essa situação quer que eu entenda. O que essa situação precisa que eu entenda. O que eu preciso entender para passar dessa fase. Porque a palavra reclamar é pedir novamente. Então se algo ruim acontece com você e você reclama, provavelmente vai acontecer de novo. Até você aprender. E não sou eu que disse isso. É Deus. Então pense, a vida é maravilhosa. E o céu é lindo. Olhe para o céu. Não olhe para o chão, olhe para o céu, levante a sua cabeça, entenda o motivo de você ter acordado hoje. Porque se o Senhor permitiu que você acordasse hoje, quer dizer que tem coisas para você fazer aqui.
E essas coisas vão começar a acontecer quando você se libertar das mentiras do mundo. E é simples. Parar de falar palavrão, parar de consumir besteira, parar de consumir música profana. Confia no Senhor, se encontra com Ele, ora no seu quarto, em secreto, e já agradece ao Pai a tudo que você quer. Acredite que você já tenha recebido. Como você vai se sentir? Agradeça sim ao Pai, pois é tudo teu no final das contas. Não tem nada fora, tá tudo aí dentro. Desperta, eu te amo.